Um abraço, Batista, um abraço a todos os integrantes da NBA Brasil, 1170. Eu quero mandar um agradecimento a toda a torcida bovina. Parabéns a vocês, torcedores do Guarani Futebol Clube. Agradecer o comparecimento de todos aqui no lançamento da nossa camisa comemorativa dos 114 anos. É um orgulho muito grande, uma emoção muito grande poder participar desse momento, estar à frente do Guarani Futebol Clube nesse momento difícil, mas ao mesmo tempo desafiador, e agradecer o apoio de todos os torcedores do Guarani. Muito bem, está aí o presidente mandando a mensagem nos 114 anos. Presidente, qual foi o momento que você teve contato com o Guarani? O que vem na lembrança, né? Quando foi o primeiro momento que o Guarani surgiu à sua frente? Batista, é interessante essa pergunta. Eu estava pensando, cara, no passado. Meu pai veio do sul de Minas para cá em 1969. Aí eu nasci em 1973 e os irmãos da minha mãe, todos eles torcedores do outro time da cidade, né? E meu pai veio assistir um jogo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ele se apaixonou pelo Guarani naquele momento e se tornou um torcedor. E ele me trouxe em um derby, cara, que teve, se eu não me engano, foi em 1975. Eu tinha 4 anos, foi em 77. Eu tinha 4 anos e ele me trouxe um derby aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aquilo me marcou. Ficou na minha memória, cara. Até hoje, de vez em quando, eu lembro. Ele tinha um Fusquinha verde, e a gente parava o carro ali, todos os carros ficavam parados ali na Norte-Sul, né, na Princesa do Oeste, ali na frente. Era tanto carro, o movimento era muito grande, que a gente conseguiu parar o carro lá quase na frente do posto Ipiranga hoje, né? E foi uma das lembranças que ficaram na minha memória. Eu lembro como se fosse hoje, toda a movimentação, a fila para entrar. É muito, muito legal essas lembranças. Vamos colocar os comentaristas. Estamos entrevistando o Rômulo Amaro, presidente do Guarani. Vamos lá, CH, eu começo com você a sua pergunta ao presidente Bugrino. Rômulo, obrigado pela entrevista, por atender a gente. Parabéns também como presidente, como Bugrino, pelos 114 anos. Mas diariamente eu recebo, os comentaristas recebem, nas redes sociais da Bandeirantes, a preocupação do torcedor com esse time que vai disputar a Série C. Pouco se contratou, o Guarani, todo mundo sabe, vive uma dificuldade financeira, e eu queria ouvir de você, Rômulo, qual é a realidade do Guarani na competição? O Guarani entra para subir ou só para participar? Boa tarde. Boa tarde, CH, obrigado pelas considerações. Não é novidade para ninguém que a gente passa uma dificuldade financeira enorme. Nós estamos enfrentando isso com a maior possibilidade possível de melhoria. A cada dia a gente busca recursos, parceiros, ajuda financeira, ajuda junto a outros grandes clubes que eu tenho feito relacionamento, contato bastante, mas a gente sabe que a realidade do Guarani hoje é uma realidade difícil. Porém, já respondendo sua pergunta, sendo mais direto, nós mantivemos a base principal do time do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista foi um campeonato que o Maurício Souza conseguiu desenvolver bem a equipe. Ele teve 15 dias para trabalhar. Nessa pré-temporada que nós estamos realizando lá em Águas de Lindóia, a gente teve praticamente o dobro de tempo de trabalho. Então o Maurício está conseguindo desenvolver, corrigir um pouco as deficiências táticas que existiam na equipe e aprimorar mais. Chegaram também 3 peças e vão chegar mais 2 até o final da semana para agregar o elenco, para a gente poder desenvolver o campeonato da Série C. O objetivo é subir sim, a expectativa é subir, não tem outra
alternativa, TH. Nós vamos brigar para subir, cara. Esse é o time que nós temos, esse é o técnico que nós temos. Vão chegar mais dois reforços, e é nesse time que a gente acredita que vai nos dar o acesso da Série B. Tigrão, a sua pergunta. Rômulo Amaro é o nosso convidado na entrevista do dia. Tigrão. Muito obrigado ao presidente Rômulo Amaro por estar nos atendendo, e eu o parabenizo, presidente. E em nome do senhor, transfiro, através do senhor, a toda a coletividade bugrina, os nossos parabéns. Acabei de falar aqui a respeito do Guarani em manchete, já fiz aqui a minha homenagem com a maior satisfação, e de uma maneira até emocionada por aquilo que representa o Guarani no cenário esportivo brasileiro. Então, passo em seu nome os meus parabéns e o meu abraço a toda a coletividade bugrina pela data tão importante, hoje, dia 2 de abril, o Guarani completando 114 anos de existência. Não é para qualquer um, e com uma história tão gloriosa, e uma história de tantos craques, de tantas revelações, de títulos, e de muitas alegrias para o seu torcedor. Falando em alegria, presidente, um grande abraço para o senhor. Eu queria falar sobre o orçamento para a Série C, se é que o senhor pode falar, A gente tem uma informação aí de que no ano passado, na Série C, a equipe que tinha o maior orçamento salarial, folha, para o futebol, incluindo a comissão técnica, salvo engano de minha parte, era algo em torno de 900 mil, algo ao redor disso daí. Queria saber do senhor se, com o elenco que aí está e mais algumas peças que estão chegando, como o senhor acabou de dizer, mais ou menos, até para o torcedor ter uma ideia, daquilo que ele pode esperar, daquilo que é a expectativa, daquilo que é o investimento, em torno de quanto vai girar a despesa diretamente com o futebol na Série C, se é que o senhor pode abrir esse número já, se o senhor já tem ele aí mais ou menos definido. Um grande abraço, muito obrigado por estar com a gente. Boa tarde, Tigrão, obrigado pelas palavras, pelas considerações. Realmente é um dia importante para o Guarani Futebol Clube, 114 anos de muitas conquistas, de muitos problemas também, de muita decepção para o nosso torcedor. A gente sabe disso, que o nosso torcedor é muito sofrido, passa por um momento difícil, mas a gente está trabalhando e buscando, dentro da possibilidade, desenvolver um trabalho aqui para tirar o Guarani dessa situação. É uma reconstrução, Tigrão, que tem que ser feita, cara. Isso não vai ser realizado do dia para a noite, porém a gente está se dedicando bastante e buscando essa reconstrução, e ela vai acontecer. Diante do orçamento que você perguntou, nós estamos trabalhando com essa média mesmo, de 900 a 1 milhão. Esse é o nosso teto, 1 milhão para desenvolver a folha salarial da Série C do Campeonato Brasileiro. Presidente, é claro que o senhor não vai dizer aí os nomes dos contratados, os que estarão chegando, mas pelo menos dá para revelar quais são as posições? A gente busca um extremo e um zagueiro para compor o elenco. Chegaram 2 laterais, um lateral esquerdo, um lateral direito. Chegou um meia também, que é o Pablo, que está treinando muito bem ainda, inclusive. Também chegou o Ryuta, que é o japonês, também está treinando bem. E a gente complementa o elenco com essas 2 peças, que eu acho que acredito que até sexta-feira agora a gente apresenta. E a gente vai seguir com esse elenco para a Série C. A gente está acreditando no acesso para a Série B com esse time. O CH. É um atacante de beirada e um zagueiro, portanto. Pois não, CH, pode fazer a pergunta. Então, Batista, eu queria saber do Rômulo. Aliás, chegam essas informações para a gente sempre desencontradas, e é uma oportunidade para o Rômulo responder. É simples, A informação que eu tenho é que o dinheiro que deveria chegar todo mês da Magno
está atrasando ou está com algum problema, não está caindo de maneira religiosa na conta do Guarani? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre os meio-campistas. O Guarani contratou em todas as posições, trouxe o japonês e o Pablo por meio. Não está faltando mais gente de qualidade no meio-campo, presidente? CH, vamos lá, cara. A primeira pergunta sua não existe. Essa informação que você tem, ela não procede, tá? Essa parcela da Magno, ela cai, sim, religiosamente, não tem um dia de atraso, desde quando eu assumi aqui a presidência do Guarani, e anteriormente também. O ano de 2024 foi perfeito, e 2025 também está sendo honrada. Todo mês, na data correta, cai o valor da Magno aqui, sim, tá? E quanto aos meio-campistas, o Pablo veio para fazer essa função. Nós temos aqui outras peças que hoje também trabalham dentro do meio-campo, né, que é o próprio Isaac, o próprio Anderson Leite. Temos algumas outras opções, caso seja necessário. O próprio Ryu está trabalhando bem ali, apesar de ter uma estatura baixa, mas ele é muito rápido, muito ágil, bem técnico, trabalha bem com as duas pernas. A gente está acreditando bastante na estratégia do Maurício. O Maurício Souza tem realizado treinamentos que estão sendo satisfatórios, e a gente vai seguir com esse time, CH. A realidade nossa é essa hoje, financeira do Guarani. Nós não temos recursos para trazer jogadores aí acima de 3 dígitos. A gente observa muito, que nem teve o campeonato da Série 2, o campeonato da Série 3, mas também muita dificuldade para ver as revelações e ver o modelo mais adequado que encaixa dentro do jogo do Maurício, e a gente vai seguir dessa maneira. Ô Rômulo, tem a informação de que o Bruno Gonçalves, que estava emprestado, o zagueiro, retornou e foi reintegrado, está em Águas de Lindóia. Confere, a informação é verdadeira? Não confere não. Então ele vai continuar sendo emprestado, é isso? Ele pertence ao Guarani. Vai continuar sendo emprestado? Sim, vai continuar. E sobre o Rafael Freitas, o Guarani foi notificado pela contusão do Rafael Freitas pelo Santos. Como que está essa negociação, essa conversação? Porque o empréstimo dele vence agora em julho. Ele vai permanecer no Santos, pelo menos até o final da recuperação da contusão, ou não? A gente vai conversar ainda, Batista, em relação a isso. Foi uma fatalidade, né? Infelizmente, o garoto estava numa ascensão enorme, se desenvolvendo muito bem lá no Santos. Existia até uma possibilidade de compra por parte do Santos junto ao Guarani, e aconteceu, infelizmente, essa contusão, né, no LCA do menino. Mas a gente está conversando para ver qual que é a melhor maneira que a gente vai definir isso. A princípio ele continua lá no Santos, e vamos sentar para conversar com o agente dele e ver qual que é a melhor decisão em conjunto. Vamos lá, Tigrão, a última pergunta será sua ao presidente do Guarani, Rômulo Amaro. Pois não, o Paulinho do Atlético Mineiro veio para o Palmeiras, um jogador que estava muito valorizado, e na negociação o Palmeiras colocou o Gabriel Menino, que foi lá para Belo Horizonte. Aliás, jogou ontem, né, pela Copa Sul-Americana lá no Peru, saiu no finalzinho do jogo. Presidente, a gente sabe que o Guarani tinha um percentual importante, existia uma expectativa muito forte em todos nós de que o Palmeiras pudesse negociar o atleta com o exterior e o Guarani poderia ter um valor muito interessante aí, primeiro como clube formador e também pelo percentual que ele ficou quando o menino foi para o Palmeiras. E aí a saída dele para o Atlético, entrando numa negociação do Paulinho, para nós, pelo menos, criou uma pequena confusão em saber como é que ficou o percentual do Guarani e se o Guarani teve algum ressarcimento financeiro com a negociação ou não, porque agora me parece que o jogador é do Atlético Mineiro. O senhor poderia, por gentileza, esclarecer como é que está esse assunto para o torcedor do Guarani que está nos ouvindo?
Eu não posso falar em percentuais nem em valores, o Tigrão, porque tem cláusula de sigilo no contrato. Mas a gente vai ter uma compensação financeira em função da venda, porque ele entrou como parte de pagamento, né? Só que teve um parcelamento por parte do Atlético, enfim. E a gente está definindo isso junto ao departamento jurídico do Palmeiras, como é que vai ser definido. Mas a gente vai ter uma compensação financeira por parte dele, sim. O senhor acha que pode virar uma pendência jurídica, judicial, isso daí, ou vai dar para resolver amigavelmente? Não, vai dar para resolver na boa. A gente tem uma relação muito próxima com o Palmeiras. Eu falo muito com o pessoal, com a Lila, com o Cristiano, que é o show do Palmeiras. A gente tem uma abertura bem legal com eles, bem integrada, e não vamos ter problema não, vai ser resolvido sim. Em alguns grupos de WhatsApp de bugrinos, o pessoal está comentando que o Gabriel Mesquita pode deixar o Guarani. Tem procedimento, procede essa informação ou não? Não, por enquanto não tem nada definido, existe sim uma sondagem dele, mas a gente não tem nada definido ainda não. Permanece, Gabriel Mesquita permanece então para a Série C. Por enquanto, sim. Tá bom então, presidente, grande abraço, muito obrigado aí pela gentileza em nos conceder a entrevista no dia do aniversário de 114 anos do Guarani. Grande abraço, muito obrigado e sucesso aí no trabalho, na preparação para a disputa da Série C. Eu que agradeço, Batista, muito obrigado pela sua oportunidade. Agradecer a toda a família bugrina, mandar aqui uma mensagem de agradecimento, parabéns ao Guarani Futebol Clube, parabéns à torcida bugrina, que é o grande patrimônio hoje do Guarani. O Guarani existe em função da sua torcida. Pedir para que os torcedores nos apoiem, continuem nos apoiando, conforme fizeram aqui no lançamento da camisa comemorativa. Acompanhem os jogos, acompanhem o Guarani, que nós vamos conseguir vencer essa batalha, que vamos conseguir levantar novamente para a Série B e tomar novos rumos aqui dentro de Campinas. Muito obrigado, tá aí o presidente Rômulo Amaro. Olha, sintomático aí o negócio do Gabriel Mesquita, hein? Ele falou por enquanto. Tá, acho que o já gato deu a senha. subiu no telhado aí, hein? Já deu a senha, né? Então e aí, permanece, presidente, tudo certo? Sim, Bati, sim. Por enquanto, sim. Por enquanto. Respondeu, né?